Não foi minha intenção reconstruir uma civilização que supostamente nunca existiu. Mas quando você passa tempo suficiente examinando os vestígios arquitetônicos, os artefatos industriais, as evidências fotográficas de meados de 1800 até o início de 1900, começa a notar algo perturbador. Não apenas o que está lá, mas o que está faltando. A ausência de explicação. As lacunas no registro histórico. Percebi algo profundamente inquietante. A história que nos contaram sobre a vida cotidiana em 1800 não corresponde às evidências físicas, nem aos edifícios que permanecem, nem à infraestrutura ainda visível sob nossas ruas, nem às fotografias que mostram um mundo muito mais sofisticado do que nos levaram a acreditar. Então comecei a fazer uma pergunta diferente. Não, a Tartária existiu. Mas sim, como teria sido a vida cotidiana numa civilização que deixou estas estruturas? Esta é uma investigação sobre como a vida poderia ter sido durante o período que nos dizem era primitivo, pré-industrial, atrasado. Um período quando, segundo a história oficial, a maioria das pessoas vivia na miséria, viajava a cavalo, comunicava-se por carta e construía com ferramentas simples. Mas quando você examina o que realmente permanece, as estradas perfeitamente niveladas, os canais precisamente engenhados, os edifícios matematicamente exatos, uma imagem diferente emerge. Não de luta primitiva, mas de movimento coordenado. Não de isolamento, mas de conexão. Não de simplicidade, mas de sistemas que de alguma forma esquecemos como reconhecer. Como era que a vida cotidiana neste mundo esquecido? O que as pessoas realmente faziam? Como se moviam, trabalhavam, comerciavam e viviam dentro de estruturas que parecem projetadas para propósitos que não compreendemos mais? A narrativa oficial desmorona no momento em que você faz estas perguntas. Imagine acordar numa cidade tartária ao amanhecer. Não em algum passado romantizado, mas nos espaços físicos reais que permanecem. Os edifícios de apartamentos com seus pés direitos impossíveis, 12, 14, 16 pés, muito além de qualquer consideração prática de aquecimento. As janelas tão altas que parecem projetadas para gigantes, ou talvez para outra coisa, distribuição de luz, circulação de ar, regulação da pressão atmosférica. Você acorda num quarto com molduras tão intrincadas que levariam meses para artesãos modernos replicarem. Trabalho em gesso que flui como água congelada. Padrões geométricos que se repetem com precisão matemática através de milhares de edifícios, em dezenas de cidades, em múltiplos continentes. Todos supostamente construídos por empreiteiros individuais, trabalhando independentemente, todos chegando a soluções idênticas. Pergunte-se, como isso acontece? A luz matinal entra por janelas posicionadas não aleatoriamente, mas deliberadamente, alinhadas com ângulos solares, calculadas para a variação sazonal. A estrutura inteira parece orientada para forças naturais, vento, sol, fluxo de água, de maneiras que nossos edifícios modernos completamente ignoram. Você se veste com roupas que vemos em fotografias, formais, em camadas, deliberadamente construídas. Não tecidos caseiros primitivos, mas têxteis manufaturados mostrando produção em escala industrial. Algodão da Índia, seda da Ásia, lã da Austrália, tudo disponível em cidades provinciais a milhares de milhas dos centros de produção. Tudo chegando com regularidade suspeita, como se movido através de redes de distribuição muito mais sofisticadas do que carroças puxadas por cavalos poderiam suportar. A pergunta torna-se impossível de evitar. Que infraestrutura tornou isso possível? Se você está achando esta investigação convincente, considere se inscrever. Este tipo de pesquisa leva centenas de horas em arquivos que a maioria dos historiadores nunca examina. Seu apoio torna possível continuar fazendo as perguntas que a história convencional se recusa a abordar. Você sai para ruas que apresentam seus próprios mistérios, não caminhos de terra, não paralelepípedos colocados aleatoriamente, mas vias precisamente niveladas com sistemas de drenagem tão sofisticados que ainda funcionam hoje, mais de um século depois. Bueiros que conectam a redes subterrâneas, estendendo-se por milhas. Sistemas de esgoto que rivalizam com a engenharia moderna. Canais de distribuição de água que abasteciam cidades inteiras com fluxo pressurizado. Tudo supostamente construído no espaço de poucas décadas. Tudo pelo mundo. Tudo seguindo princípios idênticos.
As ruas em si revelam o padrão. Largas demais para simples tráfego de carroças, alinhadas perfeitamente com direções cardeais para ser acidental. Cidade após cidade você encontra o mesmo layout, grandes bulevares irradiando de pontos centrais, criando padrões geométricos visíveis apenas do alto. Formações estelares, desenhos radiais, precisão matemática que sugere planejamento central numa escala que nos dizem não existia, e o movimento ao longo destas ruas. Aqui é onde a história oficial torna-se impossível de sustentar. Fotografias das décadas de 1860, 1870, 1880 mostram ruas cheias de tráfego. Não congestionamento medieval caótico, mas fluxo organizado. Bondes correndo sobre trilhos com sistemas elétricos, ou a cabo exigindo investimento massivo em infraestrutura. Ônibus em rotas fixas implicando coordenação de horários. Carruagens, sim, mas movendo-se através de um sistema, não vagando aleatoriamente. Quanto mais fundo eu olhava, mais encontrava evidências de redes de transporte que nos ensinaram a emergirem apenas mais tarde. Ferrovias urbanas em centenas de cidades até os anos 1880. Sistemas de teleférico exigindo maquinaria subterrânea. Trens elevados em centros principais. Todos aparecendo com simultaneidade suspeita. Todos exigindo expertise de engenharia supostamente indisponível. Quem coordenou isso? Quem planejou? Quem possuía a capacidade de agrimensura, o conhecimento matemático, a capacidade organizacional para implementar sistemas idênticos através de continentes? O silêncio no registro histórico é ensurdecedor. Mas as ruas eram apenas um sistema. Os canais revelam algo ainda mais perplexo. Passei meses examinando registros de canais através da Europa, Ásia e América do Norte. Não os famosos, o canal Erie, o Suez, mas os milhares de vias fluviais menores conectando cidades, vilas, centros industriais. A rede era vasta, coordenada, precisamente engenhada com sistemas de eclusas, gerenciamento de nível de água, regulação de fluxo sazonal. O Grande Canal na China, mais de 1000 milhas conectando sistemas fluviais principais, movendo mercadorias e pessoas com eficiência, que não seria igualada até a ferrovia. As redes de canais da Holanda, Bélgica, norte da França, centenas de milhas de vias navegáveis interconectadas com dimensões padronizadas, sugerindo planejamento unificado. O sistema de canais britânico em seu auge. 4.000 milhas de vias navegáveis, todas construídas em aproximadamente 60 anos. Todas compatíveis, todas precisamente niveladas. Isso não era infraestrutura primitiva, isso era engenharia de sistemas. Barcaças moviam-se ao longo destes canais, com cargas que podemos rastrear através de registros portuários, grãos do interior, produtos manufaturados de cidades, matérias-primas para fábricas. O volume era assombroso, barcaças individuais carregando cargas que exigiriam dezenas de vagões, redes movendo milhares de toneladas diariamente, tudo coordenado através de um sistema de horários, pontos de pedágio, estações de transferência que implicavam administração central. E aqui está a parte mais estranha. A engenharia necessária para manter estas redes era extraordinária. Gerenciamento de nível de água através de centenas de milhas. Sistemas de eclusas sincronizados para permitir passagem. Estações de bombeamento para mover água subida. Sistemas de reservatório para gerenciar variação sazonal. De onde veio essa expertise? Como se espalhou tão rapidamente? Por que o registro histórico não mostra curva de aprendizado, nenhum período de experimentação, mas sim sistemas completamente formados, aparecendo quase simultaneamente? O padrão repete-se com precisão inquietante. Além dos canais, além das ruas, outro sistema operava. As rotas comerciais terrestres que nos dizem eram trilhas primitivas de mercadores, eram de fato corredores sofisticados de movimento. A Rota da Seda não era um caminho único, mas uma rede de rotas com estações estabelecidas, fontes de água, pontos de descanso posicionados em intervalos precisos, não paradas aleatórias, mas infraestrutura planejada. Arquivos russos contêm referências a caravanas cruzando a Ásia Central com centenas de camelos, movendo mercadorias valendo fortunas, operando em horários que exigiam coordenação através de milhares de milhas.
Estes não eram comerciantes errantes, eram empresas organizadas movendo-se através de sistemas estabelecidos. As estações ao longo destas rotas apresentam suas próprias questões. Caravanserais na Pérsia, Ásia Central, Turquia, estruturas massivas com pátios capazes de abrigar centenas de viajantes e animais, sistemas de água, instalações de armazenamento, muros defensivos, todos construídos com especificações idênticas, como se seguindo padrões arquitetônicos distribuídos através de impérios. Dentro destas estruturas você encontra evidência do comércio em si, mercadorias da China aparecendo em mercados europeus, manufaturas europeias alcançando cidades asiáticas, produtos africanos distribuídos através de continentes, tudo movendo-se através de redes, exigindo organização que nos dizem não existia. O problema de coordenação torna-se avassalador. Como você sincroniza movimento através de continentes sem tecnologia de comunicação? Como você estabelece padrões comerciais, câmbio de moeda, execução de contratos através de fronteiras linguísticas e culturais? Como você move mercadorias valiosas milhares de milhas através de múltiplas jurisdições sem autoridade centralizada? A explicação oficial, que isso de alguma forma emergiu organicamente, desmorona sob exame. E então, há os dirigíveis. É aqui que historiadores convencionais param de escutar, onde a evidência documentada torna-se confortável demais para reconhecer. Mas os registros existem. Pedidos de patente para dirigíveis, balões, aeronaves mais leves que o ar durante meados de 1800, reportagens de jornais sobre exibições aéreas, periódicos de engenharia discutindo sistemas de propulsão, produção de gás, técnicas de navegação, fotografias mostrando estruturas que só poderiam ser estações de ancoragem de dirigíveis, mastros altos no topo de edifícios, pontos de ancoragem, plataformas elevadas. Não estou afirmando frotas massivas, não estou sugerindo comércio aéreo rotineiro, mas a evidência sugere experimentação, desenvolvimento e implantação limitada de transporte mais leve que o ar que foi sistematicamente apagado da narrativa histórica mainstream. Por quê? Considere as implicações. Se até viagem aérea limitada existiu, muda tudo sobre distribuição de informação, reconhecimento, movimento rápido de elite. Sugere um nível de sofisticação tecnológica incompatível com a narrativa primitiva que herdamos. Os próprios edifícios insinuam isso. Estruturas no telhado sem propósito aparente, plataformas elevadas em edifícios governamentais, elementos arquitetônicos que fazem sentido apenas se você os imagina como pontos de pouso ou ancoragem para aeronaves. Uma vez que você vê, não consegue deixar de ver. Relatos de exposições mundiais, a Exposição de Paris, a Exposição Colombiana de Chicago, descrevem demonstrações aéreas, balões amarrados carregando passageiros, discussões sobre navegação aérea futura. Então, após 1900, estas referências praticamente desaparecem. Não porque a tecnologia falhou, mas porque algo mudou em como documentamos desenvolvimento tecnológico. O que aconteceu? O que mudou? Por que o registro histórico mostra descontinuidade tão dramática? Mas a vida cotidiana acontecia dentro destas estruturas, e é aí que o mistério se aprofunda. Os próprios edifícios revelam funções que nos ensinaram a ignorar. Não apenas casas, não apenas fábricas, mas espaços projetados para propósitos específicos que não reconhecemos mais. Os porões estendem-se muito mais profundos que necessário para armazenamento. Câmaras subterrâneas de múltiplos níveis com arcos de tijolo, sistemas de drenagem, montagens misteriosas de equipamento. A história oficial os chama de adegas ou espaços de fundação, mas a engenharia é deliberada demais. Câmaras seladas, paredes resistentes à pressão, pontos de conexão para tubos levando a destinos desconhecidos. Os andares principais mostram evidência de sistemas embutidos que removemos e esquecemos, cavidades de parede grandes demais para simples utilidades, sistemas de eixo estendendo-se através de múltiplos andares, pátios centrais com tetos de vidro sugerindo poços de luz, mas engenhados com tal precisão que devem ter servido propósitos adicionais. Os andares superiores apresentam suas próprias questões, alturas de teto que diminuem à medida que você sobe. Por quê? Sistemas de ventilação muito mais sofisticados que requeridos para simples circulação de ar. Estruturas no telhado com alinhamentos astronômicos, sugerindo propósitos de observação ou medição.
E por toda parte, a ornamentação. Não floreios decorativos, mas padrões matemáticos, progressões geométricas, sistemas simbólicos que se repetem através de continentes. A história oficial descarta isso como estilo arquitetônico, mas a precisão sugere significado que perdemos. O ritmo do trabalho diário revela as anomalias mais preocupantes. As fábricas que nos mostram em fotografias não são oficinas primitivas, são estruturas massivas com maquinaria do chão ao teto, equipamento de precisão, sistemas de montagem exigindo coordenação através de centenas de trabalhadores. A escala de produção aparece imediatamente, sem período de transição, sem mecanização gradual. Moinhos têxteis na Nova Inglaterra produzindo milhões de jardas de tecido anualmente até os anos 1830. Fundições de aço na Alemanha operando em escala industrial até os anos 1850. Fábricas de cerâmica na Inglaterra, vidrarias na Boêmia, plantas químicas na França, todas aparecendo dentro de décadas, todas exigindo expertise supostamente indisponível. A força de trabalho apresenta seu próprio mistério. Fotografias mostram trabalhadores nestas instalações vestidos formalmente, operando maquinaria complexa com expertise aparente. De onde veio o treinamento? Como milhares de trabalhadores através de múltiplas indústrias, simultaneamente adquiriram conhecimento especializado. A história oficial fala de revolução industrial, de progresso tecnológico gradual, de inventores e empreendedores impulsionando mudança. Mas a evidência física sugere algo diferente. Sistemas herdados, infraestrutura reaproveitada, tecnologia implantada, em vez de desenvolvida. Dentro destas fábricas você encontra equipamento que não deveria existir, maquinaria de trabalho em metal de precisão exigindo tolerâncias mensuráveis em milésimos de polegada, sistemas hidráulicos operando em pressões que engenheiros modernos respeitam, equipamento de geração elétrica aparecendo décadas antes de Edison, processos químicos exigindo conhecimento de estruturas moleculares supostamente desconhecidas, e a coordenação através de instalações, peças padronizadas aparecendo nos anos 1850, componentes intercambiáveis manufaturados em diferentes cidades, diferentes países, todos compatíveis, técnicas de linha de montagem emergindo simultaneamente em múltiplas indústrias, tudo exigindo pensamento sistêmico, planejamento central, distribuição de informação que nos dizem não existia. A evidência sugere algo muito maior que invenção individual. O comércio diário nestas cidades revela um mistério mais profundo. Mercados operando com coordenação de preços através de continentes. Mercadorias chegando de milhares de milhas de distância, com regularidade previsível. Sistemas de câmbio permitindo transações através de dezenas de padrões monetários. Instrumentos de crédito, letras de câmbio, contratos comerciais implicando infraestrutura financeira sofisticada. Isso não era escambo. Isso não era comércio simples. Isso era comércio integrado exigindo tecnologia de informação que nos dizem veio apenas com telégrafo e telefone. Ainda assim, os registros mostram precificação coordenada, movimentos sincronizados de commodities, oportunidades de arbitragem exploradas através de distâncias oceânicas, tudo antes de comunicação eletrônica. Como? Os próprios edifícios de mercado contam parte da história. Estruturas grandiosas com sistemas de controle climático, capacidades de refrigeração, instalações de armazenamento engenhadas para mercadorias específicas. Não barracas primitivas, mas trocas organizadas com overhead administrativo, frameworks regulatórios, medições padronizadas. Quanto mais fundo eu investigava, mais encontrava evidência de redes comerciais operando com precisão de relógio. Chá da China chegando em Londres no horário. Algodão da América processado em moinhos de Manchester, grãos da Ucrânia alimentando cidades europeias, tudo movendo-se através de sistemas exigindo coordenação que parece impossível sem tecnologia moderna, e os instrumentos financeiros, cartas de crédito honradas através de impérios, contratos de seguro cobrindo embarques mundialmente, sindicatos de investimento financiando projetos em múltiplos continentes, tudo exigindo confiança, verificação, mecanismos de execução que implicam estruturas institucionais que nos ensinaram não existiam. O problema de coordenação torna-se matematicamente impossível de explicar através de meios convencionais. A questão de como a sociedade era organizada revela camadas de mistério.
A história oficial apresenta os anos 1800 como período de democracia emergente, aristocracia declinante, classe média ascendente. Mas a evidência física, os edifícios, a infraestrutura, a coordenação de projetos massivos sugere capacidade administrativa muito além do que governos eleitorais supostamente comandavam. Quem planejou as cidades? Quem coordenou as redes de canais? Quem padronizou as ferrovias? Quem executou as regulações comerciais? Os edifícios fornecem pistas, estruturas administrativas em cada cidade principal, edifícios imponentes com instalações de manutenção de registros, centros de comunicação, salões de assembleia. Não prefeituras primitivas, mas centros burocráticos sofisticados, implicando aparato governamental extenso. Organizações de membros aparecem em toda parte nos registros. Guildas comerciais, sociedades profissionais, ordens fraternais, associações filosóficas. Todas operando internacionalmente, todas mantendo comunicações, todas aparentemente coordenando atividade através de fronteiras políticas. O padrão sugere estruturas paralelas de autoridade, não substituindo governos oficiais, mas operando ao lado deles, coordenando os sistemas que faziam a vida cotidiana funcionar. Corpos de padrões, certificações profissionais, protocolos técnicos. Estas organizações deixaram documentação mínima. Suas atividades eram consideradas assuntos internos, mas sua influência aparece na uniformidade de resultados, códigos de construção idênticos através de nações, práticas de engenharia padronizadas em múltiplos continentes, respostas coordenadas a desafios técnicos. Quando você mapeia estas redes, quando traça as conexões entre cidades, instituições, projetos, uma imagem emerge de capacidade organizacional que a história oficial não pode explicar. A vida cultural cotidiana apresenta questões que historiadores preferem evitar. Ideias se espalharam rápido demais. Estilos arquitetônicos aparecendo simultaneamente em cidades distantes. Tendências musicais emergindo em múltiplos países dentro de meses. Movimentos literários, conceitos filosóficos, teorias científicas distribuídas através de continentes com rapidez suspeita. Antes do telégrafo, antes do telefone, antes do sem-fio. A explicação oficial invoca sistemas postais, intelectuais viajantes, periódicos publicados, mas a linha do tempo não funciona. A sincronicidade é precisa demais. Examine as exposições mundiais, exibições internacionais massivas coordenando participação de dezenas de nações, exibindo tecnologias supostamente em desenvolvimento inicial, demonstrando capacidade organizacional exigindo anos de planejamento e comunicação. A Exposição do Palácio de Cristal de 1851, a Exposição de Paris de 1889, a Exposição Colombiana de Chicago de 1893, todas envolvendo coordenação global em escalas que parecem impossíveis. Os edifícios construídos para estas exposições revelam um mistério mais profundo. Estruturas temporárias, supostamente, ainda assim, engenhadas com precisão permanente. O Palácio de Cristal, quase 1 milhão de pés quadrados de vidro e ferro, construído em meses depois desmontado e realocado. As estruturas da Exposição de Paris, edifícios elaborados cobrindo centenas de acres, aparecendo como se conjurados depois desaparecendo do registro histórico. De onde veio a expertise? Para onde foi? Os próprios produtos culturais mostram o padrão. Partituras publicadas simultaneamente em Nova York, Londres, Paris, Viena. Livros aparecendo em múltiplos idiomas dentro de semanas. Tendências de moda espalhando-se através de oceanos antes que fotografias pudessem documentá-las. Descobertas científicas anunciadas em diferentes países no mesmo dia. A evidência sugere sistemas de distribuição de informação que nos ensinaram não existiam. Quando o dia de trabalho terminava e as pessoas voltavam para casa, entravam em espaços cheios de tecnologias que não deveriam existir. Sistemas de iluminação a gás exigindo redes de distribuição subterrânea. Encanamento interno conectado a sistemas de água pressurizada. Sistemas de aquecimento com controles termostáticos. Redes de ventilação regulando qualidade do ar. Tudo supostamente primitivo, ainda assim engenhado com sofisticação, que edifícios modernos lutam para igualar. Apenas os sistemas de gás apresentam questões avassaladoras.
Como você distribui gás combustível com segurança através de centenas de milhas de tubos subterrâneos? Como você regula a pressão através de uma rede servindo milhares de edifícios? Como você gerencia a variação de demanda sazonal? Como você previne vazamentos, explosões, contaminação? Ainda assim, até os anos 1850, as principais cidades possuíam estes sistemas completamente operacionais. Não experimentais, não em desenvolvimento, mas infraestrutura madura servindo populações inteiras. Os sistemas de água mostram engenharia ainda mais sofisticada, construção de reservatórios exigindo pesquisas geológicas, sistemas de aquedutos estendendo-se por dezenas de milhas, instalações de filtragem empregando processos químicos, redes de distribuição com regulação de pressão, controle de fluxo, prevenção de contaminação. Tudo aparecendo dentro de décadas através de dezenas de cidades, seguindo princípios idênticos. Dentro das casas, a evidência de coordenação continua. Acessórios padronizados, conexões compatíveis, peças intercambiáveis, tudo sugerindo coordenação de manufatura, sistemas de distribuição, redes comerciais operando em escala industrial antes que a suposta revolução industrial alcançasse maturidade. O espaço doméstico revela a impossibilidade final. Como pessoas comuns, trabalhando empregos comuns, podiam pagar por estas tecnologias? Como infraestrutura exigindo investimento massivo de capital servia populações de classe média? Como sistemas demandando manutenção constante, operação especializada, suporte técnico tornaram-se ubíquos? A economia não funciona a menos que algo fundamental esteja faltando em nosso entendimento. Após o anoitecer, a cidade transformava-se. Iluminação de ruas apareceu muito mais cedo do que a história oficial reconhece. Não lampiões primitivos a óleo, mas sistemas organizados com controle central, acessórios padronizados, manutenção coordenada. Até os anos 1860, as principais cidades possuíam redes de iluminação de ruas cobrindo milhas de vias. As fontes de energia levantam questões imediatas. Gás exigia distribuição subterrânea. Elétrica exigia instalações de geração, redes de distribuição, regulação de voltagem. Iluminação a arco exigia equipamento de precisão, eletrodos de carbono, controle de corrente. Tudo supostamente em desenvolvimento primitivo, ainda assim implantado em escala urbana. Fotografias do período mostram atividade noturna incompatível com iluminação primitiva, ruas cheias de tráfego após o anoitecer, distritos comerciais operando até tarde, espaços públicos iluminados para segurança e navegação, tudo exigindo investimento em infraestrutura que parece economicamente impossível. E os próprios edifícios iluminam mistérios. Janelas brilhando com luz interior alimentada por sistemas que nos dizem eram apenas experimentais, fachadas inteiras iluminadas para exibição ou orientação. Luzes no telhado visíveis por milhas, sugerindo propósitos de navegação ou sinalização. Quem coordenou isso? Quem financiou? Quem possuía o conhecimento técnico para implementar sistemas elétricos décadas antes que Edison, Tesla e Westinghouse supostamente pioneirassem a tecnologia? O padrão repete-se, sistemas maduros aparecendo sem desenvolvimento documentado, espalhando-se sem mecanismo aparente de difusão, operando com expertise que parece herdada em vez de inventada. Isso nos traz a questão central que esta investigação não pode escapar. O que aconteceu com o conhecimento? Não apenas conhecimento técnico, princípios de engenharia, técnicas de manufatura, protocolos de coordenação, mas os frameworks conceituais que tornaram estes sistemas possíveis. O entendimento de como organizar cidades, mover populações, distribuir mercadorias, coordenar comércio através de continentes. A descontinuidade é marcante. Examine periódicos de engenharia dos anos 1880 e você encontra discussões sofisticadas de sistemas hidráulicos, aplicações de pressão atmosférica, redes de distribuição de energia. Até 1920, estas discussões praticamente desapareceram, substituídas por paradigmas diferentes, pressupostos diferentes, tecnologias diferentes. É como se uma base de conhecimento inteira foi sistematicamente substituída. Técnicas de construção mostram o mesmo padrão.
Estruturas do século XIX demonstram métodos de construção que não podemos mais replicar economicamente. Não porque nos faltam ferramentas, mas porque perdemos o conhecimento sistemático de propriedades, de materiais, princípios estruturais, pensamento de design integrado que tornou aqueles edifícios possíveis. A infraestrutura revela isso mais claramente. Escavamos porões e encontramos sistemas de rede que não entendemos. Demolimos edifícios e descobrimos aparato mecânico que não conseguimos identificar. Examinamos sistemas de gerenciamento de água e reconhecemos sofisticação de engenharia que lutamos para duplicar. Isso não era tecnologia primitiva gradualmente melhorando. Isso era conhecimento sofisticado sistematicamente esquecido. Pergunte-se por quê. Por que capacidades avançadas seriam abandonadas? Por que sistemas eficientes seriam substituídos com alternativas inferiores? Por que redes coordenadas seriam desmontadas em favor de soluções fragmentadas? A narrativa oficial não oferece respostas porque nega a premissa. Nos dizem que não havia nada a perder, que o progresso moveu-se linearmente para frente, que cada geração construiu sobre a anterior com avanço constante. Mas a evidência física contradiz isso completamente. Como era a sensação da vida cotidiana quando este conhecimento desapareceu? Imagine viver através da transição. Crescendo em cidades com infraestrutura abrangente, sistemas coordenados, tecnologias sofisticadas, então vendo-as desmontadas, substituídas, esquecidas, vendo as redes de canais abandonadas pelas ferrovias, os sistemas de gás substituídos por redes elétricas inferiores, o conhecimento arquitetônico perdido à medida que construção padronizada substituiu design integrado. Os registros do início dos anos 1900 contêm indícios disso. Reclamações sobre serviços deteriorando, nostalgia por dias melhores, referências a capacidades que existiram dentro da memória viva, mas não estavam mais disponíveis. Residentes mais velhos lembrando quando as ruas eram mais limpas, a água mais pura, o ar menos poluído. Quando os sistemas funcionavam perfeitamente em vez de exigir intervenção constante. Quando cidades pareciam projetadas em vez de acumuladas. Mas estas vozes foram marginalizadas, descartadas como reminiscência romântica de um passado imaginado. A narrativa de progresso exigia que tudo melhorasse continuamente. Qualquer sugestão de que capacidades tinham sido perdidas ameaçava a história fundamental da modernidade. Então, o conhecimento desvaneceu. As habilidades desapareceram. O entendimento de pensamento de sistemas integrados deu lugar à expertise especializada em domínios mais estreitos. A abordagem holística ao design urbano foi substituída por soluções de função única. E dentro de uma geração, a memória desvaneceu suficientemente para que pudéssemos olhar a infraestrutura herdada e alegar que a construímos. Olhar a engenharia sofisticada e declará-la primitiva. Olhar os sistemas coordenados e insistir que emergiram aleatoriamente. O ritmo do esquecimento tem seu próprio momentum. Uma vez iniciado, acelera. Hoje, você ainda pode ver a evidência se souber onde procurar. Os edifícios que não foram renovados até ficarem irreconhecíveis. A infraestrutura subterrânea exposta durante projetos de construção. Os sistemas de canais ainda visíveis em imagens de satélite. Os gradientes ferroviários que seguem alinhamentos perfeitos demais para a agrimensura, de tentativa e erro. Os layouts de ruas que revelam padrões geométricos do alto. Caminhe por cidades mais antigas com esta perspectiva e as anomalias tornam-se avassaladoras. Edifício após edifício mostrando capacidades que não correspondem à linha do tempo oficial. Infraestrutura após infraestrutura revelando coordenação que não deveria existir. Sistema após sistema exibindo sofisticação que nos dizem veio depois. O padrão é consistente. O que permanece é mais avançado do que o que o substituiu. Estações ferroviárias do século XIX com engenharia acústica que arquitetos modernos lutam para alcançar. Sistemas de água vitorianos com regulação de pressão que infraestrutura contemporânea não consegue igualar. Edifícios industriais com controle climático natural que nossos sistemas mecanizados falham em duplicar. Isso não é nostalgia. Isso não é reminiscência romântica. Isso é evidência mensurável, documentável, física de que a narrativa de progresso contínuo é fundamentalmente incompleta. Algo existiu, algo sofisticado, algo coordenado,
Algo que nos ensinaram nunca foi. E a questão torna-se inevitável. O que mais esquecemos? Comecei esta investigação esperando documentar a vida cotidiana num período histórico que pensava entender. Descobri, em vez disso, um mistério que se aprofunda com cada arquivo visitado, cada fotografia examinada, cada edifício medido. Como era a vida nas cidades que chamamos de Tartária? Era, a evidência sugere, mais coordenada do que nos contaram, mais sofisticada do que a história oficial reconhece, mais interconectada do que a tecnologia disponível supostamente permitia. Pessoas moviam-se através de sistemas que mal conseguimos compreender. Trabalhavam com tecnologias que esquecemos como replicar. Viviam em espaços projetados para propósitos que não reconhecemos mais. Participavam em redes de comércio, comunicação e organização que parecem impossíveis sem capacidades que nos dizem não existiam. E então algo mudou. Não catastroficamente, não de uma vez, mas sistematicamente, deliberadamente. Como se por design o conhecimento desvaneceu, os sistemas foram desmontados, a infraestrutura abandonada ou reaproveitada. O entendimento de como tudo funcionava junto desapareceu na obscuridade. Dentro de poucas gerações não conseguíamos lembrar. Olhamos o que permaneceu e inventamos novas histórias para explicá-lo. Histórias que se encaixam em nossa narrativa preferida de progresso, de invenção, de avanço contínuo, do primitivo ao moderno. Mas os edifícios lembram. As ruas lembram. Os canais, as ferrovias, as redes subterrâneas, todos lembram uma história diferente. Uma história de coordenação sem tecnologia de comunicação. Organização sem sistemas eletrônicos. Engenharia sofisticada sem ferramentas modernas. Redes globais sem transporte contemporâneo. Uma história que nos ensinaram sistematicamente a esquecer. A questão não é se este mundo existiu. A evidência é avassaladora e física e impossível de descartar. A questão é por que temos sido tão determinados a não vê-lo. Por que reconhecer capacidades sofisticadas do século XIX ameaça nossa identidade moderna? Por que devemos insistir que tudo antes de nós era primitivo, limitado, atrasado? Por que não podemos aceitar que conhecimento às vezes é perdido, que civilizações às vezes esquecem, que progresso nem sempre é linear? O que estamos protegendo ao manter a narrativa oficial? E mais preocupante, o que mais esquecemos? Que outras capacidades existiram que não conseguimos mais reconhecer? Que outros sistemas operavam que nos treinamos para não ver? Os edifícios ficam esperando por alguém fazer as perguntas certas. A infraestrutura permanece, testemunho silencioso de conhecimento que perdemos. As fotografias preservam momentos de um mundo que alegamos nunca existiu. Mas existiu. Pessoas viveram nele, trabalharam nele, moveram-se através dele diariamente, construíram vidas dentro de sistemas que nos convencemos eram impossíveis. E em algum lugar nos arquivos, nas salas de armazenamento de porões, nos periódicos de engenharia esquecidos, a documentação espera. A evidência acumula-se. O padrão torna-se inegável. Uma vez que você vê, não consegue deixar de ver. A única questão restante é se estamos dispostos a olhar. Esta investigação continua. Os arquivos são profundos, a evidência vasta, as questões multiplicando-se. Se você quiser apoiar esta pesquisa, considere tornar-se membro ou se inscrever. Porque quanto mais fundo olhamos, mais descobrimos que a história não é o que nos contaram. E essa verdade, talvez, é o que temos esquecido o tempo todo.